questão das implicações pastorais. E aí nos ajudam na reflexão a Alessandra Miranda, Padre Jean Paul, presencialmente, e no ambiente digital, o professor Ricardo Alvarenga. Mas antes de nós iniciarmos o nosso debate, eu gostaria de chamar o Eduardo, que também está no ambiente digital. Eduardo, você nos ajuda com a síntese, a reflexão do dia de ontem? Bem-vindo. Sim, Osnilda, com muito prazer. Boa noite a todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim, Maravilha. Então, uma saudação especial a todos que estão presentes aqui virtualmente, aos que estão presencialmente aí na CNBB, de modo especial Osnilda, Alessandra e ao Padre Jean Paul Hansen. Eu quero começar a colocar aqui para compartilhar a tela com vocês, pedir para a equipe aí da CNBB poder liberar o acesso. E aí eu começarei a fazer uma leitura da síntese da noite de ontem. Vejamos se... perfeito, já está funcionando. Então, ó, abro aqui para vocês a síntese da noite de ontem, que foi a nossa segunda noite de reflexão desse ciclo sobre o jubileu e a ecologia integral, com o tema trabalho, implicações socioambientais. A noite de ontem nós tivemos a assessoria da Márcia Oliveira e de Dom Ion Newton, e com a coordenação da mesa feita pela Alessandra Miranda e Dom Reginaldo Andrietta. Bem, entrando já no ponto número 2, para ser objetiva essa nossa síntese, a apresentação da Márcia Oliveira, assessora da Repam, abordou o jubileu numa perspectiva integral, destacando suas implicações socioambientais e sua conexão com a justiça social e ecológica. A explanação se baseou em três eixos principais: a reflexão bíblica sobre o jubileu, já também tratada na primeira noite, as análises do cardeal Gianfranco Ravasi, um diálogo dela teológico com ele, a cosmovisão dos povos indígenas, representada por Davi Copenaua, e os sonhos do Papa Francisco na exortação apostólica Querida Amazônia. Dom Ionilton Lisboa, o bispo da prelazia de Marajó, destacou a urgência da conversão ecológica, a necessidade de um compromisso cristão com justiça socioambiental e a importância da ecologia integral. Então vamos a um voo panorâmico sobre essas reflexões, né? O primeiro ponto é a reflexão bíblica sobre o jubileu. Partindo de uma hermenêutica ecoteológica da Bíblia, Márcia Oliveira nos apresentou que o jubileu em todo o Antigo Testamento está presente para lembrar, valorizar, cultivar a grandeza da libertação. A libertação do povo de Deus foi carregada de responsabilidades e exigências. O jubileu era uma forma de manter a coerência com os processos de libertação e renovar o compromisso com a causa da justiça. Márcia aborda também as questões socioambientais, como questão de justiça, de modo especial o livro do Levítico. No ano do jubileu, em Levítico 25, é um tempo de descanso da terra, perdão das dívidas e redistribuição das terras. Márcia, então, lembrou da importância da reforma agrária e da demarcação de terras indígenas no tempo presente. A justiça socioambiental é um tratado da memória e libertação, sendo um caminho para a coerência com os princípios de libertação do povo de Deus. Um ponto número 2 é as reflexões da Márcia, diálogo com o cardeal Gianfranco Ravasi, com quem ela conversa sobre o sentido do jubileu. E destacam-se que o jubileu não pode ser reduzido a um rito, mas deve se tornar um paradigma da vida cristã. Ou seja, o tema do jubileu passa, portanto, da linguagem e do ato litúrgico para a linguagem e a experiência ética social. O terceiro ponto dessa reflexão é que o jubileu, e aí com Márcia, que o jubileu precisa ser desejado e planejado. A cosmovisão dos Yanomami, a partir de Davi Copenaua, que ela traz para conversar com a gente. Primeiro, ela trazendo Copenaua, ela diz que os sonhos são algo que fornece horizontes da vida humana, da vida cotidiana. Os brancos, numa crítica à sociedade patriarcal e racista, estão destruindo a Amazônia porque não sabem sonhar. O capitalismo e a ganância dos empresários estão arrancando as raízes da terra e colocando em risco o equilíbrio ambiental. E se os povos indígenas desaparecerem, o mundo sofrerá com consequências irreversíveis. E por um último ponto dessa revisão, a partir do perspectivismo ameríndio, é que a espiritualidade indígena ensina que a relação com a terra é sagrada e precisa ser respeitada.
E o último ponto da fala de Márcia é que os sonhos do Papa Francisco na exortação apostólica, querida Amazônia, deve nos iluminar, o sonho social, cultural, ecológico e eclesial. Com Dom Newton, ele apresentou para nós os sinais da esperança e conversão ecológica. Então, o jubileu deve ser um sinal concreto de esperança para os mais vulneráveis. As comunidades cristãs devem ser sempre comprometidas com os direitos dos mais fracos. A conversão ecológica significa mudar nosso modo de ser, pensar e agir para respeitar a criação. E, nesse ponto, o pecado ecológico é uma ofensa contra Deus, contra o próximo e contra o meio ambiente. E Dom Ionilton citou ainda a ausência da sensibilização por parte das comunidades de fé ao reconhecerem o pecado ecológico de cada um e de todos. Então, esse pecado ecológico, Dom Ionilton encerra nessa dimensão, faz acontecer a morte de lideranças que defenderam as florestas e as populações que nelas habitam. Abordando a crise socioambiental e o modelo econômico predatório, ele aborda que o modelo capitalista tem gerado graves impactos ambientais e sociais, que estamos em um decênio decisivo, que as populações mais afetadas são os indígenas, as comunidades tradicionais e os mais pobres das periferias urbanas, que as grandes empresas e autoridades promovem a exploração indiscriminada dos recursos naturais, e a igreja precisa exercer seu papel profético, denunciando as injustiças e se comprometendo com os povos amazônicos. O que fazer? Os assessores nos colocavam. Caminhos para a justiça socioambiental. Então, eles colocavam a indignação diante das injustiças, seguindo o exemplo dos profetas e de Jesus. A igreja não pode calar-se diante da corrupção e da destruição da Amazônia e de outros biomas. A conversão ecológica precisa envolver ações concretas como reduzir a dependência de combustíveis fósseis, promover modelos econômicos que respeitem o meio ambiente, incentivar políticas públicas sustentáveis e reforçar a articulação entre pastorais e movimentos socioambientais. E o campo da ecologia integral e seus componentes, Dom Ionildo coloca que a ecologia integral é um caminho para enfrentar as múltiplas crises que temos. A ecologia ambiental, ecologia econômica, ecologia social, ecologia cultural, ecologia do cotidiano e ecologia espiritual são dimensões para a gente fazer este mergulho. Agora, da conclusão dos assessores e depois finalizando com os grupos, nós temos conversão ecológica como um caminho para mudanças estruturais e individuais para proteger a cada comum. A importância da denúncia profética, compromisso cristão contra a destruição ambiental e justiça social. E a promoção da ecologia integral, integração entre justiça social, ambiental, cultural e espiritual. E encaminhamentos finais deles foram de promover 3 olhares especiais para o texto base da campanha da Fraternidade 2025, que mostra promover a ecologia integral como eixo transversal da vida cristã, apoiar pastorais e movimentos socioambientais em articulação, estimular mudanças no modelo econômico destrutivo. Os grupos de trabalho de ontem, as palavras que mais apareceram nas 19 contribuições que nós tivemos foram gritos dos pobres e da terra, conversão ecológica, justiça ambiental e compromisso da igreja. Esse compromisso da igreja, para não parecer meio vago, é que muitas respostas questionaram a atuação da igreja, destacando a importância dela se comprometer para além da palavra que é essa do texto base, palavra essa da exortação bíblica e por aí vai. E para finalizar, os grupos tiveram aí, olhando sinteticamente as reflexões, 4 macros ideias presentes no subgrupo. A primeira é a importância de mudança de hábitos individuais e coletivos, reduzir o desperdício e o consumo excessivo, reciclagem e descarte de consciente de resíduos, uso sustentável da água e redução de produtos descartáveis. Nos grupos também apontaram o número 2, ações comunitárias e sociais, mobilizar comunidades para pressionar governos locais por políticas socioambientais, fortalecer a economia solidária, incentivando cooperativas e práticas sustentáveis, e incentivar a agroecologia e o consumo responsável como alternativa ao agronegócio que é predatório. Ponto 3, educação e formação. Incluir a ecologia integral na catequese e nos currículos escolares. Ampliar a formação sobre o jubileu e sua relação com a justiça social. E combater as fake news sobre questões ambientais e sociais. Ou melhor, socioambientais. E o quarto ponto, maior compromisso da igreja. O primeiro, fazer a igreja adotar práticas sustentáveis em suas atividades, desde evitar descartáveis, implementar coleta seletiva até ações estruturais. Garantir que o jubileu tenha impacto real e não seja apenas um evento simbólico.
e atuar com mais firmeza contra o desmatamento e a exploração dos mais pobres. Então, essa é a contribuição dos grupos de ontem nessa memória. Passo para você novamente, Osnilda, e muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, Eduardo. A síntese nos ajuda muito. E nós lembramos que todo esse material de segunda, terça e hoje, é, porque Eduardo continua trabalhando, né, com a síntese de hoje, né, Eduardo? Esse material vai ser disponibilizado no Drive, que vocês já receberam o link, mas depois a gente pode compartilhar novamente o link, tanto da memória como também de todas as palestras. E a gente já, então, de pronto, passa a palavra para você, Padre Jean Paul. Padre Jean Paul, que é coordenador nacional de campanhas da CNBB, da Diocese de Campanha. Bem-vindo. Obrigado, Osnilda. Obrigado, Alessandra, pela companhia. Também o Ricardo, que vai participar dessa mesa de forma virtual. A minha saudação a todos e todas aqui presentes e que nos acompanham, que participam ativamente de forma online, virtual. Nós combinamos aqui que eu vou começar a reflexão porque eu vou partir mais dos fundamentos de uma teologia pastoral. E depois a Alessandra e o Ricardo vão descer mais à realidade, à concretude da reflexão das implicações pastorais do jubileu. Tem uma apresentação para a gente começar? Então, vamos lá. Implicações pastorais do jubileu. Esse é o nosso tema. Eu preparei uma pauta com 6 pontos. Acho que vou trabalhar 4 especificamente e 2 deles em que eu repito a bula Spes non confundit. Eu vou acelerar bem mais rápido só para não deixar passar. Primeiro nós vamos falar do jubileu da encarnação. Depois da necessidade da volta às origens ou às fontes, comunidades em missão, sinais de esperança e apelos em favor da esperança, são os da bula do Papa. Então esses 2 a gente pode, até porque já falamos deles, eu só trouxe uma outra perspectiva da bula, e por fim, anunciar a bendita esperança. Então pretendo tratar esses 6 tópicos com vocês. Para começar, jubileu da encarnação. Não é jubileu da esperança. Nós estamos enganados pelo jubileu da misericórdia de 2016, que foi um jubileu da misericórdia. Mas os jubileus ordinários, ou eles são da encarnação, ou eles são da redenção. E esse é um jubileu da encarnação. Isso pode parecer um preciosismo da minha parte, mas é um preciosismo intencional. Eu quis chamar a atenção para esse detalhe que nós muitas vezes, até ontem e anteontem, em nenhum momento nós tocamos nesse assunto, por isso eu quis tocar hoje, porque me parece fundamental levar a sério a encarnação. Eu acho que esse é o primeiro elemento e talvez o mais importante dessa reflexão que eu apresento, por isso eu quis colocá-lo em primeiro lugar, para aproveitar o máximo da atenção de vocês. É jubileu da encarnação, mas nós ainda não levamos a sério a encarnação. Nós ainda anunciamos um Jesus, um Deus desencarnado, busca de baixo. O resultado é uma fé esotérica, a qual a realidade histórica, ecológica, não se refere. E nós estamos experimentando isso nas quantas críticas à campanha da fraternidade que dizem que ecologia não tem nada a ver com a fé. Com essa fé esotérica, que parte de um Deus desencarnado, não tem mesmo. Nosso erro está no modo como nós apresentamos o Deus de Jesus Cristo. Por isso é preciso levar a sério a encarnação. E isso é uma implicação pastoral do jubileu.
É preciso voltar ao Jesus histórico, partir de baixo, cultivar uma espiritualidade libertadora. É o tão falado querigma. De onde parte o querigma? Da história de Jesus. O crucificado, ressuscitado, é o Senhor que nos liberta dos nossos pecados. A encarnação é o mistério de um Deus que assume a nossa carne, a nossa história, a nossa realidade concreta, com suas luzes e sombras, sem medo de se misturar com tudo isso, com a nossa carne, com a nossa história, com a nossa realidade. Depois que o Verbo se fez carne, não dá mais para dizer que isso é de Deus e isso é do mundo, pois o mundo que antes já fora criação de Deus, pois agora foi assumido por ele para redimi-lo e salvá-lo. Aliás, para redimi-lo. Lembrando que o mistério da redenção comporta dois aspectos. O aspecto salvífico, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, nos redime ou nos redime do pecado, mas ele nos redime para também. E nos redime para a vida eterna. Então há uma salvação do pecado, mas que é a mesma salvação para a vida eterna. Tudo isso são implicações do mistério da encarnação, ao qual nós precisamos voltar, ao qual nós precisamos de novo propor. No anúncio de Jesus desencarnado, a sua prática histórica de valorização das mulheres, de proximidade com os últimos, de distanciamento da religião do poder, não tem importância. Repito, no anúncio de um Jesus desencarnado, a sua prática histórica de valorização das mulheres, proximidade com os últimos, de distanciamento da religião do poder, não tem importância. Importante é a ressurreição. Não importa quem foram as primeiras testemunhas. E por acaso foram mulheres. Não é? A perspectiva com a qual nós realizamos a evangelização, ela pode ser encarnada ou desencarnada. Mas como o jubileu é da encarnação, ele é um chamamento para que nós façamos a nossa ação evangelizadora e pastoral a partir da encarnação. Lembrando que nós ainda não levamos a sério o mistério da encarnação. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, é preciso voltar a Jesus Cristo. É preciso voltar a Jesus Cristo, partir dele, da sua prática, do seu evangelho. Era essa a grande proposta do Concílio Vaticano II, que Dom Mol nos lembrava anteontem. O Papa Francisco é um belo e provocante exemplo disso. Certa vez, numa reportagem, ele teria dito: é isso que dá dormir e ter na cabeceira da cama o direito canônico. E aí a pessoa que fazia a reportagem dizia: ele tem o evangelho. Nada contra o direito canônico, mas o direito canônico nasce do evangelho. Então é preciso ir às fontes, é preciso voltar a Jesus Cristo. É preciso voltar às comunidades cristãs primitivas, critério permanente para o ser igreja hoje e sempre. E como é que eram as comunidades cristãs primitivas? Elas eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, fraternidade, na fração do pão, a Eucaristia, e na oração. E qual era a conclusão? Não havia necessitados entre eles. Por essas fidelidades da comunidade cristã primitiva, o resultado se experimentava na prática. Por isso nós precisamos voltar. E a teologia pastoral diz que as comunidades cristãs dos inícios são critério constante para a nossa pastoral, hoje e sempre. Sem romantismos, né? É um perigo. Mas com ideais sólidos. Não cair no romantismo
mas também não perder a solidez do ideal. Como nos lembrava a Márcia ontem, recordando os nossos indígenas, com sonhos, com a utopia do reino. Comunidades em missão. É preciso voltar a Jesus Cristo, é preciso voltar às comunidades cristãs primitivas. A comunidade deve ser sempre o nosso ponto de partida e de chegada. Nada sem a vida comunitária. Cuidado com o isolamento. Cuidado com o entrincheiramento. É muito fácil, quando nós nos comprometemos com nobres causas, nós deixarmos a comunidade e trocarmos a comunidade pela nobre causa. Mas é na comunidade que se vive a mística cristã, que nos alimenta e nos mantém fiéis à utopia do reino, à fidelidade evangélica e assim por diante. As novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil serão discutidas e, se Deus quiser, aprovadas na próxima Assembleia no mês de maio, vão de novo nos propor as pequenas comunidades como prioridade pastoral. Isso é também um apelo jubilar. Em que sentido? Se nós partimos da encarnação, as comunidades são necessárias para a nossa ação evangelizadora. Depois, sinais de esperança. Aqui eu vou mais rápido ainda. Acho que eu estou indo rápido, mas vou mais rápido ainda. O Papa Francisco, na bula Spes non confunde, de proclamação do jubileu, ele apresenta 8 sinais de esperança. E eu penso que esses 8 sinais de esperança são como uma bússola pastoral para o nosso jubileu. Primeiro, paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. O empenho pela paz. Sabemos que a paz mundial não está nas nossas mãos, mas quantas guerras nós vivemos onde nós estamos? É contraditório a gente querer paz no mundo e fazer guerra na comunidade. A gente querer paz no mundo e fazer guerra na pastoral. Então comecemos por nós. Né? Segundo, abertura à vida. Dom Mol já nos chamou a atenção disso anteontem. Mas eu quis trazer porque o Papa Francisco diz abertura à vida com maternidade e paternidade responsáveis. Nós não somos coelhos. Nós devemos, nós não, vocês, que não professaram o celibato, vocês devem estar abertos à vida, mas de forma responsável, com maternidade e paternidade responsáveis. Ser sinal de esperança para os presos, com iniciativas que restituam a esperança, porque muitos deles perderam a esperança. Formas de anistia, com perdão do perigo de usar essa palavra hoje, né, entendam bem, formas de anistia, de modo algum estou aqui pedindo a anistia que se pede por aí hoje, ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Né? Recursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponde um compromisso concreto de cumprir as leis. Ou seja, o Papa pede que sejamos sinais de esperança, mas ele desenha como é que deve ser esse sinal de esperança. Isso aí, para a pastoral carcerária, é um belo prato. Mas não só para a pastoral carcerária, porque nós não podemos terceirizar para a pastoral carcerária a nossa relação com os presos. Né? Para os doentes, que eles encontrem alívio na proximidade das pessoas, diz o Papa. Então, proximidade. Para os jovens, é preciso ajudá-los a recuperar os sonhos. Uma pastoral juvenil que reacenda os sonhos. Uma vez, numa live, não é hora de dar exemplo, né? Mas uma vez numa live que eu fiz com um frade meu amigo, sobre o último capítulo da Evangelii Gaudium,
que é intitulado Evangelizadores com Espírito, ele disse assim: eu risquei esse título da minha Evangelii Gaudium e coloquei Evangelizadores com brilho nos olhos. Porque essa expressão com o Espírito para nós não diz tanto. É preciso ajudar os jovens a recuperar o brilho nos olhos. Né? Quantos jovens desiludidos. Para os migrantes, que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamento. É o que diz o Papa na bula. Para os idosos, valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar. Pastoral da pessoa idosa, né? Tá aí, um prato cheio. E por fim, para os pobres. E o Papa diz: não podemos desviar o olhar de situações tão drásticas como a dos pobres. Aqui me parece que há um mapa de uma ação pastoral que parta do jubileu. Mas vamos adiante. Ele faz também 6 apelos em favor da esperança. O jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos. Portanto, seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade, de modo particular aqueles que carecem de água e alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade. Segunda. E acho que eu apertei o que não devia. Rosberg, salvai-nos. Segunda. Apelo para que, com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, aposentadorias, por exemplo, constituamos um fundo global para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres. Né? É um apelo do Papa. Também Dom Mol já nos lembrou isso. As nações mais ricas reconheçam a gravidade de muitas decisões tomadas e estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las. Então, o perdão das dívidas, que é uma marca do jubileu de Levítico 25. Quarta, o ano jubilar poderá ser uma importante oportunidade para tornar concreto este modo sinodal que hoje a comunidade cristã sente como expressão cada vez mais necessária para melhor corresponder à urgência da evangelização. Pastorais sinodais, comunidades sinodais, ações sinodais, é um apelo do Papa. Todos os cristãos deem resolutamente um passo rumo à unidade. Cada um de nós. E a igreja dará os seus. Mas se nós começarmos um passo rumo à unidade. Empenhemo-nos em remediar as causas remotas das injustiças. Reformulemos as dívidas injustas, especialmente a dívida ecológica entre o norte e o sul, ligada a desequilíbrios comerciais e ao uso desproporcionado dos recursos naturais. O Papa reconhece na bula uma dívida ecológica. Isso é muito importante para nós. Última ideia, né? Última ideia, anunciar a bendita esperança. A nossa pastoral, a nossa ação evangelizadora tem que anunciar a bendita esperança. Ela tem que fazer acender nos nossos olhos de novo o brilho. Como? Anunciando a esperança da eternidade. Eu pus ali a bendita esperança do já e do ainda não. Então, anunciar a esperança de eternidade, o ainda não. Nunca perder o horizonte da vida eterna. Nós mudamos o mundo, mas nós sabemos que aqui nós não temos morada permanente. Não perder esse horizonte. Quando nós perdemos esse horizonte, nós perdemos aquilo que dá capacidade para o nosso brilho no olhar. Mas não ficar só no ainda não. Temos que partir do já. Então, anunciar uma esperança histórica, mas esperança realizável, não para gerar frustração. Né? Às vezes, as esperanças que nós anunciamos são tão distantes que chega numa hora da caminhada que a gente diz assim, não dá, vou parar por aqui porque eu nunca vou alcançar.
São mais ou menos essas ideias rápidas que eu preparei para a nossa reflexão. Muito obrigada, Padre Jean, mas deu conta no tempo certo. Obrigada por trazermos essas inquietações, mas também nos esperança. Isso nos anima a caminhar. Obrigada. E de pronto a gente sai de Brasília e vai para Imperatriz, no Maranhão, na Amazônia Legal, com o professor Ricardo. Tá pronto, Ricardo? O Ricardo, ele é professor na Universidade Federal do Maranhão, é doutor em comunicação social e também contribui no grupo do GRECOM, que é o grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB, e também tem nos ajudado em diversas outras atividades. Bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Osnilda, Alessandra, Padre Jean. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês nessa reflexão, nesse momento, nesse espaço, para falar sobre um tema tão importante, tão caro, que é justamente as implicações, né, os desdobramentos pastorais, tanto do jubileu quanto da campanha da fraternidade. Eu que fui uma criança formada aí, acompanhando vários momentos da campanha da fraternidade, né, alguns bem emblemáticos que marcaram a minha trajetória de formação, e hoje poder conversar sobre os impactos, especialmente no campo pastoral, que envolve, que perpassa as relações com a comunicação, me parece muito oportuno e muito válido. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Tem muitas delongas para respeitar também o tempo que nos foi possibilitado. Queria dizer que eu organizei essa fala, né, assim como o Padre Jean, em alguns tópicos, né, para facilitar a, a compreensão de todos. Então, eu selecionei 7 possibilidades que eu considero que estão tanto no campo dos desafios, mas também das possibilidades que nós precisamos enxergar, realidades que nós precisamos olhar com mais atenção a partir do que nos provoca tanto o jubileu como também a CF 2025. Então, esse contexto todo de reflexão que eu farei com vocês nesse momento, ele está muito alinhado a uma perspectiva de abordagem da comunicação. Eu acho que mutou seu microfone, Ricardo. Alguém me silenciou. Brincadeira. Então, essa abordagem da comunicação voltada para a transformação social, uma comunicação comprometida com a incidência, com os impactos, né, de mudança que nós precisamos fazer. Então, um primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de chamar a atenção é justamente para uma necessidade de superação da compreensão da comunicação apenas como um elemento técnico, né? Então, historicamente, né, as demais pastorais da igreja e a vida, a sociedade de modo geral, olham para a comunicação apenas como técnica. É só aquela pessoa que vai filmar, é só aquela pessoa que vai fotografar, é só aquela pessoa que vai escrever o texto. E pouco se entende a comunicação efetivamente como um processo, né? Então, a comunicação ela é um processo e é preciso ampliar essa visão da comunicação a fim de que a gente possa incluir e entender, inclusive na perspectiva de uma música muito conhecida por esse coletivo, tudo está interligado, né? Isso se aplica perfeitamente ao campo da comunicação, porque na nossa vida social atual, né, tudo é comunicação, tudo passa pela perspectiva da comunicação, né? Então é importante que a gente olhe para a comunicação como um processo. É preciso ter uma compreensão da comunicação como um processo social, né? Então esse é o primeiro ponto de atenção que eu gostaria de destacar aqui com vocês, né? A comunicação ela vai muito além da técnica, ela é relação, ela é partilha, é escuta, é diálogo, né? Então é importante que a gente tenha esse ponto de virada, né? Isso é uma coisa que nós temos insistido, inclusive, com os grupos da Pastoral da Comunicação em toda a igreja no Brasil, para que a gente consiga entender e olhar para a comunicação para além desse lugar apenas de uma operacionalização, mas pensar a comunicação também como um processo que articula pessoas, sonhos, afetos, sentimentos, né? Então, a comunicação estar além dessa dinâmica tecnicista. E essa compreensão da comunicação como um processo social
nos leva justamente para o segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é a superação dessa visão instrumental. Parece que são coisas repetitivas, né? Falar de comunicação como processo e superar a visão instrumental, mas são compreensões que se complementam, na verdade, né? Então, superar a visão instrumental da comunicação é justamente romper com essa lógica de que a comunicação ela é apenas um elemento técnico, né? A comunicação ela não é só a técnica, ela não é só o tecnicismo da habilidade de fotografar ou de escrever, de editar um vídeo, de fazer um card para redes sociais, mas a comunicação ela deve ser entendida de fato como um processo integrador. Então, é importante que, ao pensar uma ação pastoral, a gente também considere o elemento da comunicação, né? Considere os sujeitos que estão conectados a partir dessa realidade da comunicação. E não apenas convoque esses sujeitos para registrar aquilo que foi feito, mas convoque esses sujeitos para construir juntos, para pensar juntos as estratégias. Isso também no campo das organizações, da sociedade de modo geral. Muitas vezes a gente quer convocar a equipe de comunicação só no final, para registrar aquilo que foi feito, mas o adequado, o correto, superando essa lógica de instrumentalização, é de que a comunicação, a equipe, as pessoas que fazem a comunicação nessas instituições, no caso das nossas paróquias, das nossas dioceses, elas estejam integradas aos processos desde o começo, não só depois, né? Construa isso aqui para a gente a partir do que nós elaboramos, mas não. Convoque a comunicação, as pessoas que estão envolvidas nessa realidade, para refletir, para construir juntos, né? Então, a comunicação deve ser vista como esse processo integrador, como esse elemento que articula essas diversas realidades, né? E que envolve todas as dimensões da vida. Então, é importante que a gente reveja, repense esse lugar, né? É uma das coisas que eu mais escuto quando eu ando pelo Brasil, nas formações, nos encontros que nós participamos, é as pessoas dizendo, mas só olham para a gente como uma pessoa que vai tirar foto, como alguém que vai escrever o texto. E como a gente está falando de aplicações pastorais, nós temos que pensar também nessa mudança de chave significativa que nós temos que ter para que todos consigam se envolver nos processos, né? E até se apropriar das linguagens, das narrativas, dos discursos que são construídos, né? Um terceiro ponto desse campo de possibilidades, de desafios que nós precisamos trabalhar, está justamente na dinâmica de uma outra perspectiva que nós precisamos superar, de uma outra realidade que nós precisamos avançar. Muitas vezes nós ainda escutamos no ambiente eclesial, no ambiente das nossas dioceses e paróquias, as pessoas afirmando: vamos fazer, vamos dar voz para aquela comunidade, vamos dar voz para aquela realidade, vamos dar voz para aquela situação que está acontecendo. E, na verdade, nós precisamos superar essa perspectiva, né? Todas as pessoas, todas as causas têm voz, né? O que muitas vezes acontece é que é um silenciamento dessas vozes. As pessoas elas são impossibilitadas de se expressar, de falar, de construir suas narrativas, de contar suas histórias. E nós, enquanto igreja, enquanto instituição eclesial, paróquias, dioceses, comunidades, o que nós podemos fazer é ajudar a ampliar essas vozes, amplificar o alcance delas. Precisamos superar essa lógica de que nós vamos chancelar alguma coisa, de que a gente vai dar oportunidade, vai dar voz para alguém, né? Eu sempre falo, e esse é um discurso que eu tenho constantemente nas minhas reflexões, que a gente precisa superar essa perspectiva de garantir, de dizer que você vai dar algo a alguém, porque eu tenho um jornal na paróquia, eu vou contar a realidade social de uma determinada comunidade, eu estou dando voz para aquela comunidade. Não, você está ampliando, né, a possibilidade de fala, a possibilidade de alcance daquela realidade que está sendo vivenciada, né? Então é importante que a gente compreenda isso. O papel da comunicação é ampliar vozes que muitas vezes estão silenciadas pelos sistemas, pelas nossas estruturas do Estado, pelos regimes de poder que estão colocados, né? Mas nunca achar que nós vamos atribuir voz a essas pessoas. Isso é importante e é um avanço significativo que nós temos que dar. Inclusive, quando a gente olha para realidades que são muito latentes para várias dessas pastorais que compõem a ação sociotransformadora da igreja, né? Nós não vamos dar voz à realidade dos povos indígenas, das pessoas em situação de marginalização, em situação de rua ou assim sucessivamente. Nós vamos ampliar as vozes que elas têm, porque se a gente diz que nós vamos dar voz a elas, nós estamos afirmando que elas não têm um lugar, que elas não têm um espaço, que elas não têm a voz ativa. E a gente precisa superar essa lógica
né? Isso é super importante dentro dessa aplicação pastoral. Mas avançando aqui, né, são 10 minutinhos, um outro ponto importante que nós precisamos, e aí seria o quarto destaque da minha fala, do 7, é o trabalho em rede e a mobilização social. É necessário que a gente consiga, de fato, ir construindo essa dimensão da rede, né? Dessa rede que é constituída por esses vários nós, por essas várias conexões, né? Que estão sendo apresentadas. Aconteceu alguma coisa que mudou a tela para mim, não sei se... Tá tudo certo? Posso continuar, Tá, Júlia? pode continuar, tá ok. Sumiu, mas já voltou. Tá, tudo bem. Então, eu me referia justamente a esse quarto ponto de atenção, de aplicação pastoral, que é o trabalho em rede e essa mobilização social que nós precisamos fazer, né? É necessário que a gente dê esse passo qualitativo para uma efetiva articulação entre as pastorais, os movimentos, os meios de comunicação católicos, para uma possibilidade de ampliar essa incidência na sociedade, no debate público, né? Nessa formação da opinião pública sobre diversos temas que tangenciam a nossa atuação pastoral, né? Então, a gente vê o tema da campanha da fraternidade desse ano tão necessário, tão fundamental para a gente conseguir pensar o mundo, né? Pensar os desdobramentos da nossa sociedade. Eu assisti uma palestra do presidente da COP ontem, lá no Rio de Janeiro, e ele falava que ou nós vamos mudar por uma conversão, por uma mudança ecológica de consciência, ou pelas catástrofes que vão acontecer. Então, nós precisamos efetivamente construir uma articulação em rede, um trabalho em rede, para fomentar o alcance dessas mensagens, né? Eu acho fantástico o trabalho que a Comissão Sócio-Transformadora faz, porque ela tem uma capilaridade muito grande, bem como também toda a estratégia de realização da campanha da fraternidade, as atividades de formação, os repasses da CF, são articulações muito bem construídas dentro da Igreja do Brasil, que é uma organização que se destaca por essa capilaridade em toda a sociedade brasileira. Mas nós precisamos fomentar isso nas estruturas paroquiais, nas realidades onde ainda prevalece muitas vezes o discurso da pastoral mais importante que a outra, né? Onde não há a dimensão da comunidade de comunidades, ou da pastoral de conjunto, ou de tantos outros conceitos que nós podemos trazer aqui como uma sinodalidade, que deveriam nos conduzir para esse caminho de comunhão, né? Então, é importante que a gente retome a eminência do trabalho em rede e essa mobilização social. Um quinto ponto, né, e nesse ponto talvez algumas pessoas podem até me interpretar errado, mas é sempre um risco, né? A gente fala, há sempre um risco de várias interpretações, mas nós precisamos evangelizar e provocar de fato, através dos conteúdos de comunicação, por exemplo, que nós produzimos, uma conversão ecológica, né? Uma conversão efetiva e um compromisso efetivo com a ecologia integral, com essa construção de um caminho de esperança rumo a essa dimensão de um mundo melhor, né? Um mundo melhor que passa pelo cuidado com a casa comum. E isso eu digo aqui especialmente para que a gente consiga superar, né? E aí é isso inspirado no Jubileu, é inspirado na CF, que a gente supere a lógica de produtos, de conteúdos de comunicação que são criados não só nas nossas paróquias e dioceses, mas também pelas nossas TVs e rádios de inspiração católica, né? Porque são de inspiração católica, a superação de conteúdos meramente devocionais, né? A gente está historicamente tendo acesso a conteúdos devocionais dessas plataformas, e isso vai tomando assim um grande corpo, ganhando grande parte do destaque dessas programações das TVs, das rádios, mas também dos influenciadores católicos na internet, também da produção de conteúdo feito pelas paróquias, pelas dioceses. E aí a gente se pergunta, onde está o conteúdo que vai gerar a conversão ecológica? Onde está o conteúdo que vai provocar uma evangelização comprometida com a realidade, com a vida, com as pessoas, com a iminência de uma transformação social, né? Então é importante que a gente proponha conteúdos, gere conteúdos nas redes, no cotidiano das nossas paróquias dioceses, nas nossas instâncias de comunicação da igreja, que promovam justiça, direitos humanos e ecologia integral. Não dá para fugir disso, né?
E aí, um sexto ponto, já estou caminhando para o final, tá, Osnilda? Não se apoquente, como diz Pode aqui no estender Nordeste. até aqui, até 15 minutos, professor. Vai tranquilo. Ah, bom, então. A- o sexto ponto dos sete que eu selecionei para conversar com vocês é justamente o combate à desinformação e à polarização na nossa sociedade, né? Em tempos, para mim, enquanto professor de jornalismo, é meio caro usar o termo fake news, mas como é a forma mais possível de compreender o fenômeno, né? Em tempos de fake news e de discurso de polarização, a igreja ela precisa reforçar uma comunicação ética, né? Promotora do diálogo, da verdade, porque a desinformação e a polarização ela vai minando de nós a esperança. O Papa Francisco já nos disse é, em uma das cartas para o Dia Mundial das Comunicações Sociais que nós não podemos deixar que nos roubem a esperança. Só que muitas vezes o conteúdo que a igreja, enquanto instituição materializada em paróquias, em padres que são influenciadores digitais, em pessoas que estão ali na internet, vão ocupando, são discursos que minam a esperança, que minam a possibilidade de acreditar no ser humano, de acreditar numa sociedade que é possível, né? Determinados discursos que se prendem, né, a uma vida que está fadada ao fracasso, que está fadada ao pecado, onde não há possibilidade de construção, onde não há proposições de futuro, né? Então é possível, é preciso ter um olhar mais específico para isso, né? E promover discursos não que não retratem a realidade, mas que mostrem essa realidade a partir de proposições, de mobilizações, de articulações, mostrar o que está acontecendo, mas também apontar caminhos de possibilidade, né? E aí eu acho que isso para nós é fundamental, até porque, inclusive, grande parte das pesquisas que nós temos hoje no campo universitário, acadêmico, sobre desinformação e polarização, elas estão diretamente ligadas aos discursos religiosos, né? Tanto de católicos como de evangélicos, né? Então, o cristianismo tem sido base, infelizmente, para a propagação massiva de conteúdos de desinformação. São conteúdos compartilhados de maneira sistemática, né, com objetivos muito específicos. Então, a gente precisa combater isso, fazer retomar, por exemplo, práticas que nós tínhamos ali na década de 80, que é a leitura crítica da mídia, práticas que ajudem as nossas comunidades, as pessoas a entenderem que nem tudo que você recebe nas redes, ou nem tudo que você vê na internet, ou na televisão, ou no rádio, é verdade. Você tem que questionar, desenvolver esse sentimento de criticidade para ler esses fenômenos, para ler, inclusive, esses conteúdos que chegam até nós. E aí, fechando, de fato, eu diria que nós precisamos dar o passo para um compromisso contínuo com o debate da ecologia integral, com a transformação social e com a manutenção de um regime de esperança, né? Assim que sejamos de fato peregrinos da esperança não só durante aquele ano, né? Eu sou uma pessoa que hoje estou no campo universitário, na universidade, mas eu fui da pastoral budismo quando eu era adolescente, né? Eu comecei a igreja, eu tenho uma vida de pastoral, de paróquia, de comunidade eclesial de base, de ser coordenador arquidiocesano depois e tal. E aí o que a gente vê muitas vezes na igreja são discursos muito situacionais, né? Num determinado contexto que se está falando de tal coisa, vamos discutir isso. E aí depois aquilo se perde, não se continua, né? E aí eu acho interessante todos os motivos que nos levam a celebrar essa CF de 2025, a Laudato Si, a Repam, a institucionalização de várias coisas dentro da igreja, porque mostra para nós que nós precisamos de fato manter isso, esse compromisso contínuo. Não é durante um ano, não é durante uma situação que a gente debate isso, né? Mas é construindo processos que vão se desdobrando e que vão gerando incidência na sociedade. E aí, para fechar, eu deixo como exemplo desse compromisso contínuo ou de uma tentativa de continuidade desse compromisso um movimento e a nossa comissão de comunicação, aí que nós temos brilhantemente a Osnilda, que nos ajuda na liderança, na assessoria, da realização do 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, Multicom, que vai acontecer em Manaus, em setembro desse ano, e que tem como tema comunicação e ecologia integral, transformação e sustentabilidade justa. Que nós estamos ali tentando, a partir desse evento, fomentar um processo formativo contínuo para que os comunicadores que vão estar ali possam entender que é uma necessidade de ir além de um conteúdo devocional e, de fato, comprometer-se
com uma comunicação que transforma. Acho que esses 7 pontos ajudam um pouco, lançam algumas luzes e espero que possa contribuir, que faça sentido ou que pelo menos deixe muitas interrogações para vocês a partir dessa inquietação. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Que bom que você nos ajuda e nos provoca nessa dimensão de pensarmos a comunicação enquanto processo e processos sociotransformadores, né? Que a gente possa trazer isso muito presente e fortalecer também nas nossas ações pastorais. Obrigada, Ricardo. Antes de a gente passar a palavra para você, Alessandra, eu quero acolher com muito carinho a delegação latino-americana da Rede Igrejas e Mineração, que estão aqui conosco. Bem-vindos. Nós temos representantes do Equador, Peru, Argentina e Brasil. Então, a nossa casa comum hoje está bem potente. Boas-vindas e obrigado por estarem conosco. Alessandra, agora com você. A Alessandra é assessora da Comissão Sociotransformadora e também da Comissão Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, e tem contribuído muito nesses debates. E aí ela vai nos ajudar a pensar as implicações também práticas nas ações pastorais. Gente, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas para quem está de perto, para quem está de longe, mas o coração está perto, né? Acho que isso é o que importa. E quanta riqueza extraordinária que a gente chega nesse dia, né? E aí as implicações pastorais, né, que a gente traz aqui de uma maneira assim, muito concreta, a partir também da nossa experiência da Comissão Sociotransformadora, sobretudo, abre uma porta, pode já projetar, por favor, né? Abre uma porta para a gente que eu acho que não vai fechar. Abre uma porta assim, de ousadia, de capacidade de pensar, de capacidade de atuar, de capacidade de mudar, que não pode mais fechar, né? Então, a gente traz as implicações pastorais, né, que dinâmica. Pode pensar em essas implicações pastorais, elas trazem uma dinâmica que é do jubileu da ecologia integral, que a gente está falando aqui há dias, né? E vem falando em outros espaços também. Mas como é providencial e graça divina o ano jubilar, que é uma campanha da fraternidade sobre a ecologia integral. Isso é inexplicável, né, na perspectiva da lógica e do raciocínio, porque só pode ser uma graça, né, uma bênção mesmo, dessas que vem assim, para a gente, para, né, nos arrastar assim, para outro lugar ou para outros lugares por onde a gente pode navegar. E aí a gente traz muito na perspectiva de terra, teto e trabalho, porque está tudo junto ali na perspectiva de um olhar, né, mais amplo e mais estratégico, aonde o Papa Francisco, como todos vocês sabem, assume um lugar de acompanhamento e de cuidado com os movimentos populares, mas ligando os movimentos populares às ações pastorais e nos responsabilizando de fazer articulação, de fazer um caminho junto, de trazer para dentro. Então, isso é muito importante, né? Como terra, teto e trabalho estão numa perspectiva da ecologia integral. Não existe ecologia integral sem essas dimensões também que são estruturantes para a sobrevivência de qualquer ser humano ou de qualquer ser vivo, né? Ampliando um pouco mais para essa dinâmica para essa dinâmica da ecologia integral. E aí dizer também para todos vocês que estão aqui, quem não está aqui, né, está de maneira virtual, que nós todos e todas somos poetas e poetisas sociais. Gente, quem disse isso foi o Papa Francisco. Ele falou, você, que trabalha na pastoral, que trabalha na comunidade, trabalha no movimento popular, são poetas e poetisas sociais, porque de vocês vem a mudança, de vocês vem a beleza, de vocês vem a criatividade. Então, assim, todos e todas aqui são poetas e poetisas sociais nessa dinâmica, né? No ano jubilar e também de uma campanha da fraternidade da ecologia integral.
E a gente traz muito essa perspectiva dos movimentos populares, da pastoralidade, da dinâmica toda que a gente tem construído em torno de terra, terra e trabalho, a partir da Sexta Semana Social, muito também a partir desse documento, que é um documento importante, que infelizmente a gente não tem ele em português, tem outros parecidos, mas não tem ele em português, né? Mas que traz essa dinâmica, la irrupção de los movimentos populares, renovaram de nosso tempo, do nosso tempo, né? Renovaram foi um documento escrito há 134 anos atrás e que amplia muito o olhar sobre o que é o trabalho e o trabalhador e a trabalhadora. Já lá em Leão 13, né? Então, o que isso aqui tem a ver com ecologia integral, com justiça ambiental, com direitos da natureza, né, com a dinâmica de terra até trabalho? Tem tudo a ver, porque as conexões estão estabelecidas a partir do momento que a nossa prática pastoral também estabelece mudança, vendo essas mudanças de tempo, ou esse tempo de mudança, né? E aí, onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. E eu creio que Domol trouxe essa reflexão no primeiro dia né, dos ciclos. E aí, a palavra liberdade não existe sem justiça social, ambiental, sem capacidade de uma ação pastoral que seja, de fato, libertadora e para a autonomia, né? Então, eu repito aqui, onde está o Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor está dizendo aqui, né? Está a liberdade, né? E foi para a liberdade que nós fomos criados e criadas, né? E aí essa dimensão, ela é de pastoralidade, porque a pastoralidade, ela engloba, ela organiza melhor a nossa ação pastoral, né? Com elementos mais concretos, talvez. Então, é importante a gente resgatar essa dinâmica da pastoralidade sócio-transformadora, como foi dito aqui, e aí, de uma maneira muito explícita, né? Foi trazido aqui pelo Padre Jean, e também foi trazido pelo professor Ricardo, e eu me esqueci de cumprimentar vocês no início, peço perdão por isso. Estou tão emocionada, tão imbuída, né, do texto, mas eles sabem que são importantes demais nesse processo, né? Então, essa é sócio-transformadora. E aí eu trouxe aqui essas palavras: cuidado, serviço às pessoas e espiritualidade. A gente poderia listar uma série de outros elementos, mas a ação pastoral, ela é simples. Ela precisa de ser simples, genuína, concreta, profunda e verdadeira, né? Então, pensemos a partir desse lugar, né? E aí, nesse ano jubilar, que a gente traz o nosso querido Caetano Veloso, e muitas vezes eu pensei, esse ano é o ano das dores e delícias de ser quem é. Para a gente fazer uma conversão ecológica, que foi desde o primeiro ciclo até hoje tem vindo, né? A gente tem que primeiro perceber quem é. E com as dores e as delícias desse ser que atua agora enquanto ação pastoral, né? Isso é muito importante. E aí, para isso, a gente precisa muito de projetos de revisão e planejamento das pastorais. Aí eu ouso aqui trazer os organismos do povo de Deus e os movimentos populares. Projetos de revisão, de coragem. Para fazer revisão, para fazer avaliação, tem que ter coragem, né? A não ser que a gente faça de conta. Mas nós não vamos fazer de conta no ano jubilar, e nem depois do ano jubilar, e nem nessa campanha da ecologia integral, e nem outras campanhas que venham pela frente. Porém, é importante a gente perceber que essa revisão, eu trouxe aqui 4 elementos assim, que eu acho que tem aparecido mais na fala das pastorais, tem aparecido mais nos movimentos populares, né? A violência, a intolerância, a desorientação e a apatia são elementos da realidade. Se a gente não consegue pensar em projetos de revisão de planejamento pastoral com elementos da realidade, e aí é claro que cada pastoral vai fazer a sua leitura, mas elementos que são dores, né, como traz na música aqui, a gente também não avança, né? Então tem que olhar para esse lugar, né, nessa perspectiva. Então, para aqui a gente traz algumas provocações, e a gente espera que sejam provocações, né,
porque às vezes a gente traz nessa perspectiva e na pessoa chega de outro jeito, mas a intencionalidade é essa. Então, para uma pastoral que escute os apelos dos povos e do mundo, uma pastoral que escute os apelos dos povos e do mundo, isso saiu aqui várias vezes, também nos nossos momentos de reflexão. Que reformas, e aí, citando Dom Mol novamente, ele falava muito do ano jubilar na perspectiva de reformas estruturantes. Que reformas podemos fazer na atuação das pastorais sociotransformadoras? E aí a gente precisa pensar em ferramentas e inspirações. E aqui, muito rapidamente, ferramentas, metodologia, processo pedagógico, pessoas que animam o processo, inspirações, espiritualidade mística, né? Então, a gente traz aqui 4 pontos para ser considerado nesse processo de a construção, ou a revisão, a reelaboração de pastorais, movimentos e organismos que escute os apelos dos povos e do mundo. A reparação das dívidas e a urgência em revisões pastorais. Racismo e machismo. Se a gente não olhar para essa dinâmica na prática cotidiana e na prática estruturante das nossas ações, a gente não está falando de conversão ecológica. Não existe conversão ecológica sem um olhar profundo na perspectiva das relações. Não existe. Mudar as estruturas econômicas, mudar as estruturas democráticas, alterar os processos de participação popular, sem um olhar estruturante, reconhecendo que os nossos grupos, que as nossas pastorais ainda têm muito do racismo e do machismo, é ilusão. Então, a gente traz essa perspectiva, né? Outra coisa, como e quem acolhemos? Quem são os sujeitos da ação? É muito importante a gente pensar isso, porque a gente parte do princípio, às vezes, que o sujeito pensa igual a gente, ou age igual a gente, ou tem as mesmas demandas que a gente. Mas esses sujeitos têm singularidades. Então, quem são e como acolhemos? A gente falou muito de juventude nesse processo todo. Tem falado muito de juventude em outros espaços, né? Qual o lugar dos jovens nas pastorais e nos organismos? É o lugar de quem está sendo preparado para ser protagonista só no futuro? Que às vezes é assim, né? A gente tem os jovens, mas olha, você tem formação, então não fala nada por enquanto, não. Lá no futuro, quando eu sair desse lugar aqui, aí você ocupa essa cadeira e você fala, né? Então, pensar nas juventudes, numa perspectiva em que a dinâmica ela deve ser de reconhecer a essas juventudes como protagonistas do processo e como sujeitos importantíssimos no processo da conversão ecológica e de uma ecologia integral que, inclusive, consiga pensar além do que a gente já está pensando, trazendo novidades, é fundamental. E, por último, o encantamento é para a autonomia ou para a dependência. Aqui a gente está falando de práticas pastorais. Eu, né, foquei muito nessa dinâmica porque é onde eu atuo com mais força e energia. E é onde o meu saber está mais centralizado. A gente tem falado de encantar a política. A gente tem falado que precisamos encantar pessoas para os nossos espaços, para lutarmos juntos e assim chegarmos aos objetivos que traçamos, né? Mas esse encantamento, ele realmente está desprovido de um lugar que ele é de um poder autoritário. Esse lugar que a gente chama por encantamento, ele está disposto a rever as práticas para que o encantado chegue e permaneça encantado? Ou para que a pessoa encantada chegue e não saia frustrada ou né, decepcionada desses lugares nossos? Então, a gente precisa de pensar nisso a partir do lugar de todo mundo, da juventude, de quem a gente acolhe nos nossos grupos, né, nas nossas ações pastorais. E o encantamento para a autonomia, ou o grupo para a autonomia, ou a pastoral para a autonomia, é um lugar, inclusive, onde a contribuição dessa pessoa chega no momento que ela fala assim, eu vou para outro lugar agora, porque aqui eu já dei a minha contribuição. Então, é importante pensar nisso, né, nessa perspectiva.
E aí a gente, então, vai para um lugar que é essa, né, a prática pastoral e a dimensão integral de uma ecologia. Esse é um horizonte que ele está aqui na gente, no debate, mas ele também está para além da gente, né? E como é que a gente vai fazer para que isso tudo aqui que está aqui na perspectiva da dimensão integral de ecologia e da prática pastoral chegue de fato a uma transformação concreta quando a gente sai daqui, para que a palavra se torne verbo, né? Para que a palavra se torne verdade e fique entre nós. Então, tem essa fala aqui que eu acho extremamente importante para a gente pensar, refletir, repensar, enfim, experiências que antecipam com seus sonhos e com suas lutas a urgência de um novo humanismo para acabar com o analfabetismo compassivo e eclipse progressivo da cultura e da noção de bem comum. O Papa Francisco traz isso aqui bem antes da gente pensar nessa campanha da fraternidade. O Papa Francisco traz isso aqui antes, inclusive, eu acredito, dos documentos, né, do jubileu, da bula, mas é um elemento e uma elaboração que dialoga fortemente com a nossa ação pastoral numa perspectiva de um ano jubilar, e que essa ação pastoral não é do ano jubilar, mas ela nos ajuda a pensar no ano jubilar para frente e também das nossas ações sociais, enfim, populares, né? Por fim, o Dom Ionilton ontem, né? Ele trazia a palavra da profecia. E ficou muito forte a palavra da profecia, né? Nós, de fato, comentávamos, e eu acredito que vocês também, que estão aí nos acompanhando aí de maneira virtual, também comentou e apareceu na síntese também, né? O que que a gente precisa? A gente precisa de pastoral profética. Ponto. Só que a palavra profética cabe muita coisa. Cabe o anúncio, cabe a denúncia, cabe a perspectiva do fazer de maneira profética, a nossa capacidade de indignação, né? Cabe tanta coisa numa pastoral profética, mas a gente precisa organizar esse espaço, ou de reorganizar esses espaços. É necessário e é urgente, né? E que esse ano, assim como a gente tem horizontes também profundamente estruturantes para o ano que vem, para a campanha da fraternidade sobre moradia, e que agrega um monte de elementos, que a gente pense, então, e repense as nossas práticas, as nossas ações, reconhecendo que a pastoralidade em nós, ela é um ser vivo, né? É um componente, né, vivo que nos coloca em ação para que a gente possa, de fato, fazer um caminho que seja de ousadia, de quem dá um passo à frente. É uma conversão. Qualquer conversão, ela é difícil. Ela exige de nós, ela causa dores e causa alegrias, como diz a música. Mas a nossa trajetória precisa de caminhar para uma pastoral profética. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Alessandra, por essas provocações que nos colocam no caminho do agir concreto, né? E iluminados, né, à luz da ecologia integral e também do jubileu da encarnação. E agora nós vamos, diante desses indicativos e propostas que tanto a Alessandra, o professor Ricardo, o padre Jean Paul nos trouxeram, nós vamos para o nosso trabalho em grupos, né? Na dinâmica dos dias anteriores, teremos 20 minutos mesmo, padre Dário? 15 minutos por conta do tempo já um pouco avançado. Então, vamos para os grupos, 15 minutos. Quais são as propostas que a gente complementa com essas que nós ouvimos aqui? E aí, como dos dias anteriores, alguém sistematiza
E hoje nós teremos um tempinho para alguns grupos ou algumas pessoas partilharem essas propostas, né?